Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor, perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque vive está. O amanhã enfrento, se vive está. Não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vive está. Que belo é um nenenzinho, e que prazer um filho dá. Maior prazer é ter certeza de um feliz futuro. Cristo vive está, porque vive está. O amanhã enfrento, se vive está. Não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vive está. Um dia irei passar o rio, vencer a morte sem temor, morrer pra mim será vitória. Verei a glória de Jesus, meu Salvador, porque vive está, porque vive está. Jesus vive, o amanhã enfrento, se vive está. Jesus está vivo, não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vive. Toda a igreja junto, porque vive está, porque vive está. O amanhã enfrento, sim, sim, vive está. Não temeremos, porque Jesus ressuscitou. Temerei, Mas eu sei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vive está. Amém. Que a boa e doce paz do nosso único Senhor e suficiente Salvador, Jesus Cristo, inunde o seu lar, transborde por meio da sua vida e alcance outras vidas. Que bom nos reencontrarmos, como é bom nos reencontrarmos para a adoração, para a exaltação, para o louvor da glória do nosso Deus. Mais uma oportunidade nós temos de bendizer o nome do Senhor. E agradecemos a Deus por este meio de comunicação que ora tão bem nos serve. Fico a pensar, se não fosse esta ferramenta, nós estaríamos no culto nos lares, e para alguns isso não é uma prática, estariam agora talvez se enfraquecendo, desnutridos, desidratados no tocante à vida espiritual. Mas por meio desta bênção, Deus tem concedido graça sobre nós e nos tem
alimentado por meio da sua palavra e nos tem dado o privilégio de, como corpo, como igreja, adorarmos unidos e reunidos na rede. Por isso eu convido você a dar um like, a clicar aí na mãozinha de legal, a fazer comentários, a se apresentar, a saudar os irmãos. Vá no chat e saude os irmãos, a paz do Senhor, que bom revê-los. Faça isso, nós vamos saber que você está conosco e vamos perceber a sua alegria em estar juntos, unidos e reunidos. E você também está desafiado a compartilhar. Se você tem sido abençoado, se está sendo uma bênção para a sua casa, estes cultos que nós temos transmitido, você está desafiado a compartilhar, a levar essa bênção a outras casas, a outras famílias, a outras vidas. É um tempo ímpar em nossas vidas para que possamos, então, evangelizar, espalhar, transbordar a palavra de Deus mundo afora. Sejam todos vocês muito bem-vindos a este momento, a este culto. Nós queremos ler um texto e queremos destacar desse texto aquilo que é a primazia do autor, no Salmo 103 e no Salmo 104. Em seguida nós vamos estar orando, pedindo a Deus o seu direcionamento e bênção para este culto, que nós como corpo vamos a Ele prestar um culto de louvor e de adoração. E após a nossa oração, imediatamente nós vamos dar sequência ao tempo de adoração por meio da mensagem cantada. Observe o Salmo 103 e o Salmo 104, como ele começa e como termina ambos os salmos. Salmo 103, no seu primeiro versículo diz: ó minha alma, bendize o Senhor. E ele termina dizendo a mesma coisa no versículo 22. Ó minha alma, bendize o Senhor. O Salmo 104 assim começa: ó minha alma, bendize o Senhor. E ele também termina no versículo 35, dizendo a mesma coisa: ó minha alma, bendize o Senhor, louvai o Senhor. E eu quero convidar você para que juntos possamos todos, com a nossa alma, com inteireza de toda a nossa alma, dizer: ó minha alma, bendize o Senhor, louvai ao Senhor. Vamos louvar a Deus, porque nós estamos unidos e reunidos para isso. Glorioso Rei, majestoso Senhor, eterno e supremo Criador, glória, majestade, honra, formosura, louvor, adoração, a Ti pertence e a Ti nós ofertamos nessa hora. Nós tributamos ao Senhor do fundo da nossa alma e nós nos derramamos diante de Ti para dizer que nós Te adoramos, Pai. Nós estamos unidos e reunidos para o louvor da glória do Teu nome. Nós estamos nesta hora ofertando o nosso melhor. Nós estamos ofertando a Ti, Senhor, a nossa adoração. Nós estamos unidos para cultuar, engrandecer e bendizer o Teu nome. Mas também nós queremos ouvir a Tua voz. Por isso pedimos a Tua misericórdia e pedimos a iluminação do Teu Espírito e a direção do Teu Santo Espírito. Que sejamos nós guiados, não só nessa hora, mas especialmente nesta hora, pelo Teu Santo Espírito, inundados dele, para que a nossa postura seja agradável a Ti, para que a nossa consciência não perca de vista a quem nós estamos ofertando um culto de louvor e de adoração. Senhor, por favor, ajuda-nos, nós precisamos do Teu auxílio, para que este culto verdadeiramente seja agradável a Ti e sejamos nós, nesta hora, diante do Senhor, mais uma vez, aprovados. Por favor, Senhor,
nos abençoa, nos ajuda. Nós oramos a Ti, pedindo o Teu auxílio e a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada ao Senhor. E vamos então ao nosso tempo de adoração com a mensagem cantada. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, A minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. E mais uma vez nós vamos ao nosso tempo de confissão e intercessão. Nós queremos nessa hora orar ao Senhor, nós queremos abrir o nosso coração, nós queremos confessar, mas nós também queremos interceder, suplicar ao nosso Deus por tantas coisas que nós temos a Ele suplicar, a interceder e a pedir, mas não podemos deixar
nós não podemos esquecer jamais de confessar. E eu quero ler um texto com você que está em Gênesis, no capítulo 18. E eu quero ler poucos versículos, os versículos 23, 24 e o 32 tão somente. Verso 23 vai dizer assim, Gênesis 18. Chegando-se Abraão, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão? E no verso 32 ele diz: e Abraão continuou: não se ire o Senhor, pois falarei só mais esta vez. E se achares ali 10? O Senhor concordou: não a destruirei por causa dos 10. Olha que coisa tremenda. E eu poupei você que conhece talvez o texto de ler todo ele. Mas Abraão começa fazendo uma intercessão diante de Deus no tocante à destruição anunciada de Sodoma. O Senhor anuncia que vai destruir Sodoma. E Abraão se coloca diante do Senhor em intercessão. E ele então apresenta a Deus uma argumentação: se houver 50 justos. E Deus diz que não vai destruir se houver. E Abraão, ele ora intercessoriamente. E no verso 32, Abraão já está diante de Deus com 10. E se houver só 10 justos? E o Senhor então concorda com Abraão e diz: se houver 10, eu não destruirei por causa dos 10. Nós precisamos confessar e interceder, porque Deus se alegra e ouve a nossa oração. Vamos orar nessa hora, vamos apresentar-nos diante do Senhor. Glorioso e majestoso Pai, santo, santo, santo é o Senhor. Tu és perfeito em majestade, Tu és perfeito em bondade, em glória, em poder. Tu és onisciente, onipresente e onipotente. E nós, Teus servos, somos convidados, somos orientados e somos ensinados pela Tua palavra a ser santos, porque Tu és santo. Mas nós ainda habitamos no meio de um povo de lábios impuros e nós temos impuros lábios. Por isso pedimos que a Tua misericórdia, Senhor, não se afaste de nós. Perdoa as nossas faltas. Perdoa as nossas mazelas, perdoa os nossos lábios, perdoa a nossa língua, perdoa os nossos pensamentos equivocados, apressados, especialmente em julgar. Perdoa, Senhor Deus, a nossa ausência em muito de misericórdia e ensina-nos a sermos misericordiosos, pacientes. Inunda-nos com o Teu amor, porque assim é o amor. Inunda-nos com o Teu amor, para que pareçamos mais e mais com o Senhor cada dia. Lapida-nos e transforma-nos à semelhança de Cristo Jesus, nosso Senhor. Faz esta obra grandiosa em nós pelo Teu Espírito Santo, para que venhamos cada dia mais pecar menos, mesmo involuntariamente, mesmo, Senhor Deus, pelas ações malignas e laços do inimigo, que tem nos levado, especialmente em pensamentos, muitas vezes a pecar, a dar parecer, a ter opiniões equivocadas, porque só o Senhor é onisciente. Por favor, perdoa-nos, Senhor Deus, das nossas mínimas mazelas a os maiores pecados. Por favor, ajuda-nos a buscar a Tua face, ajuda-nos a buscar a Tua palavra, ajuda-nos a ser santo como Tu és santo. Por favor, Deus, em nome de Jesus, pelo Espírito eu suplico ao Senhor, nos ajuda. E nós queremos pedir a Ti, nesta hora, em favor dos nossos irmãos, da nossa parentela. Vem em nossa mente com muita força e talvez primazia os enfermos,
especialmente os nossos. Mas nós não queremos tão somente orar por eles e por isso. Nós queremos orar pelos saudáveis, que estão louvando, engrandecendo o nome do Senhor, crescendo na graça e no conhecimento. Por favor, Senhor, sustenta-os. Nós precisamos de homens e mulheres santos que buscam a Tua face, inundados pelo Teu Espírito, que promove a expansão da Tua casa, da Tua causa, que investe em missões. Por isso eu suplico, mantém de pé, vibrantes e avivando dia após dia, renovando a Tua misericórdia, os santos que estão de pé. Por favor, para que eles sejam um instrumento em Tuas mãos, na vida daqueles que estão prostrados, que estão fracos, que estão se rastejando, Senhor. Por favor, Deus, ajuda a Tua igreja a ajudar os necessitados espirituais. Ajuda a Tua igreja a proclamar com a vida e com os lábios o Teu Evangelho Santo. Ajuda a Tua igreja a anunciar esperança e paz neste mundo conturbado e tão aflito. Por isso, nesta hora eu suplico pelos enfermos, pelos que estão se recuperando de procedimentos cirúrgicos e de outras enfermidades. Eu suplico a Ti que use de misericórdia para com aqueles que têm sofrido as consequências horrendas, não só do Covid, mas desse aparente sistema que se aproveita da pandemia. Por favor, Senhor, usa de misericórdia para com pais e mães de família, para com empregadores e empregados, que haja mútua compreensão de ambos, para que todos se recuperem e possam caminhar respirando um bom ar, o ar da compreensão, do respeito e do desejo de bem comum. Por favor, Senhor, usa de misericórdia. Ajuda-nos a, como crentes em Jesus Cristo, todo o tempo ser agentes do Senhor, amando, intercedendo, não julgando, sendo piedosos e misericordiosos, iluminados pelo Teu Espírito e direcionados por Ele, para que não façamos, ó Deus, aquilo que achamos melhor, mas aquilo que a Tua palavra nos ensina, nos orienta e o Teu Espírito confirma. Eu oro nesta hora, sim, pedindo o Teu renovo, a Tua bondade sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor, e por isso nós vamos a mais um momento da mensagem cantada. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser me controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós chegamos agora no nosso momento de dedicação de vidas e bens. E para este momento, nós vamos então chamar a nossa amada irmã Joelma e Maria Isabela. Elas vão então fazer esse momento, elas vão fazer esta oração. Vamos então ouvir a oração das nossas irmãs nessa participação bendita. A paz, meus amados irmãos. A paz, meus queridos e amados irmãos.
Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7, que diz assim: Mas digo isso, quem pouco semeia, pouco também colherá. Quem semeia com generosidade, também colherá generosamente. Cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza, nem por constrangimento, pois Deus ama quem contribui com alegria. Amém. Que possamos todo o tempo estar contribuindo, devolvendo ao Senhor aquilo que é dele, com alegria. Amém? Amém. Amém. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos e bendizemos o teu santo nome, porque santo, santo é o Senhor. Deus de amor, Deus de misericórdia. Ó Deus, neste momento, Senhor, te agradecemos pelos dízimos e ofertas, meu Pai. Ó Deus, continua a abençoar os teus servos que se disponibilizaram neste momento para dar aquilo que pertence a ti, Senhor. Não com tristeza, mas com alegria, porque o Senhor é generoso, o Senhor nos dá muito mais do que pedimos, muito mais do que queremos. Só temos a te agradecer, meu Pai. Que seja usado com sabedoria pelos teus servos, meu Pai, para a causa e casa do Senhor Jesus. Ó meu santo Deus e eterno Pai, que aqueles que não puderam dar, Senhor, por questão de desempregado, que o Senhor possa abrir portas de emprego, Pai, segundo a tua vontade. Que eles venham confiar no Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Faz o teu querer em nossas vidas, meu Pai. Que venhamos reconhecer a cada dia que tudo que temos é teu, que tudo que somos vem do Senhor, meu Pai. Ó Deus de amor. Que venhamos reconhecer também a cada dia, Senhor, que dependemos de Ti. Que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, meu Pai. Que possamos também dar não só os valores, mas nossas vidas consagradas a Ti, meu Pai. Para que nossas orações cheguem a Ti com cheiro suave. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. 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 Muito obrigado, minha amada irmã Joelma e a amada irmã Maria Isabela, representando aí as crianças da igreja e as mulheres da igreja. Muito obrigado por esta participação. Nós vamos agora à preparação, mais uma vez, do nosso coração para ouvir a voz de Deus. Agora nós vamos à mensagem pregada e antes vamos à mensagem cantada. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concedido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos, na vida eterna. Amém.
Amém. Nós agora vamos ouvir a voz de Deus. Queremos orar mais uma vez, pedindo a Ele a sua direção e convidar você já a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no último capítulo. Nós chegamos então no último capítulo, estamos chegando ao fim da exposição do Evangelho de Marcos, capítulo 16 agora. Nós vamos, nesta hora, apreciar os versos 1 ao 8. Mas antes vamos orar, vamos falar com Deus. Bondoso e eterno Pai, graças te damos pelo privilégio que nós temos nesta hora de ouvir a Tua voz. Senhor, que não seja uma audição desatenta, que não sejamos como aqueles que Tiago denuncia, aqueles que ouvem de forma vã, mas que sejamos ouvintes prudentes e coloquemos em prática os teus ensinos. E que creamos e guardemos no coração. Por favor, Senhor, ajuda-nos nessa hora. Peço mais uma vez que o Espírito Santo do Senhor nos ilumine e nos conduza, para que possamos ter discernimento, para que possamos ouvir com clareza a Tua voz, para que não sejamos hereges, falando além daquilo que o Senhor falou. Não queremos colocar palavras em Tua boca, Pai. Por isso suplicamos que o Espírito do Senhor fale por meio da nossa boca, por meio dos nossos lábios. Fala ao coração da Tua igreja. Que esta palavra, ela seja uma palavra de salvação para todos os ouvintes. Nós sabemos que a palavra que salva é a palavra que condena. Porque assim está, todo aquele que crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Que ela no dia de hoje, na vida de todos os ouvintes que te cultuam nesta hora, seja uma palavra de salvação, seja uma palavra de edificação, seja uma palavra de exortação. Essa é a minha oração, feita a Ti, suplicando misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe a sua palavra. E nós vamos, então, abrir as nossas Bíblias em Marcos, no capítulo 16, e vamos apreciar os versículos 1 aos versículos 8. Mas eu quero antes trazer todos vocês ao contexto ou rememorar o que nós temos vivido nesta hora. Nós falamos já algumas vezes, o irmão Jonas sinalizou, e eu no culto passado também pontuei o julgamento que nós estamos vivendo, a simulação de um tribunal. Nós aqui já falamos disso. E nesta hora o julgamento está chegando ao seu clímax. Nós estamos no último capítulo. O advogado de acusação está sustentando uma tese fraudulenta, sem nenhuma prova concreta. Não tem a principal prova da sua tese. A morte é a sua tese. E a sua prova concreta seria o corpo. E ele não tem o corpo do dito falecido. E mais, não tem uma só testemunha coerente. Usam falsas testemunhas e todas corrompidas. Já o advogado de defesa tem argumentos fortíssimos e consegue sustentar com coerência a sua tese, a ressurreição. Tendo a seu favor vastas testemunhas oculares de diversos segmentos da sociedade e de várias classes, social e cultural. Pessoas respeitadas.
o advogado de defesa tem isso a seu favor. Eu quero então ler com você o texto de Marcos, capítulo 16, verso 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram essências aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao sepulcro e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do sepulcro? Mas, levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram com medo. Ele, porém, lhes disse: não tenhais medo, procurai Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui, este é o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Então elas saíram e fugiram do sepulcro, tremendo e assustadas, e não disseram nada a ninguém, pois estavam com medo. O rei que foi crucificado, morto e sepultado, triunfa sobre a morte e ressuscita. É isso que nós temos, essa é a cena que nós temos aqui. O rei que foi crucificado, morto e sepultado, triunfa sobre a morte e ressuscita. Nós fizemos algumas aplicações na mensagem passada, e uma delas dava destaque às mulheres que acompanharam Jesus. Elas encerraram a perícope passada, inaugura esta, e nós observamos isso com muita facilidade. Verso 47 do capítulo 15 diz: e Maria Madalena e Maria mãe de Tiago, e vai anunciando elas. E o capítulo 16, no verso 1, elas inauguram. Passado o sábado, Maria Madalena e Maria mãe de Tiago, de novo elas estão na cena. Elas encerraram a perícope passada e elas inauguram essa perícope. E a aplicação naquela ocasião foi a seguinte: faça o possível, dê o seu melhor. Fizemos um contraponto entre os feitos de José, conhecido José de Arimateia, era a sua origem, a sua nacionalidade, e Nicodemos. E destas mulheres, que mesmo agora, depois de Jesus sepultado, elas continuam a servi-lo. Mantiveram-se perto da cruz. Quando os discípulos fugiram, seguiram depois do corpo, quando o levaram ao túmulo ou à tumba, elas aproveitaram a oportunidade que tiveram. Deus abençoou sua entrega e diligência. Agora elas são as primeiras a saberem que Jesus ressuscitou, e mais, são as primeiras a quem ele se permite ser visto depois de ressurreto. É isso que os evangelhos, é isso que os correlatos de Marcos vão dizer. Mateus, Lucas e João, todos eles vão anunciar, e elas têm essa primazia, esse privilégio bendito, porque serviram, fizeram o que podiam fazer e não murmuraram, não reclamaram daquilo que não era possível fazer. Elas foram ungir agora um morto. Apesar dele ter anunciado a sua ressurreição repetidas vezes antes de acontecer, mas nessa cena elas saem para ungir o morto. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram essências aromáticas para ungir o corpo. Então elas estão indo ungir um morto. Elas estão emocionalmente desestruturadas. Elas não lembram ou não conseguem crer no que ele disse.
E o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, faz essa observação. Logo nos primeiros versículos, capítulo 24 de Lucas, versos 4 e 5, diz: e ficaram perplexas com isso. Então lhes apareceram 2 homens com roupas resplandecentes. Elas ficaram com medo e abaixaram os olhos para o chão. E eles disseram: por que procurais entre o morto aquele que vive? Verso 6 diz assim: ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou ainda na Galileia. No verso 7 vai dizer: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então elas se lembraram das suas palavras. Elas estavam emocionalmente desestruturadas e não lembravam, ou não conseguiam crer, guardar o que Jesus tinha dito. Mas o Evangelho de Lucas traz essa iluminação de que o anjo do Senhor rememorou a elas que elas estavam procurando no lugar errado a pessoa certa, porque ele disse que ressuscitaria no terceiro dia, e assim aconteceu. A cena do versículo 5 aumenta a confusão emocional. Agora elas estão apavoradas. No verso 5 do capítulo 16 de Marcos diz: ao entrarem no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram com medo. A palavra grega aqui para manto branco traz a ideia de uma roupa alva e reluzente, que Lucas 24 anuncia. No verso 24 de Lucas, no final do versículo 4, diz: com roupas resplandecentes. Essa é a ideia do grego. É uma veste diferente, inusitada. É um branco que tem nele uma luz, ele reluz, ele resplandece, ele ofusca, tem um brilho. E essas que agora estavam indo madrugada, o dia amanhecendo ainda meio escuro, encontrar o corpo de um, entre aspas, pelo menos na sua perspectiva, defunto, para trabalhar de forma cultural, fazer aquilo que a tradição orientava. Elas agora encontram a pedra rolada, gigantesca, e um moço com uma roupa dessa magnitude dentro do sepulcro. Elas estão apavoradas. Então, o verso 5 aumenta a confusão emocional daquelas mulheres. Em Mateus 28, e aí eu quero imediatamente convidar vocês a folhear comigo. Sempre que anunciado um texto, você já está automaticamente convidado a folhear comigo. Mateus 28, nós temos um ponto relevante, muito relevante, mais um atestado da ressurreição do rei, que Marcos não traz com essa transparência, mas o correlato, Mateus, ele já traz essa transparência para nós. Capítulo 28, no verso 4, depois nós vamos pular para o verso 11. Verso 4 do capítulo 28 de Mateus diz assim: os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos diante dele. Aí no verso 11 ao 15, diz assim: enquanto elas iam, alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. E reunidos com os líderes religiosos, concordaram que dariam muito dinheiro aos soldados, ordenando-lhe que dissessem: os discípulos dele vieram de noite e levaram o corpo enquanto dormíamos. E se isso chegar ao ouvido do governador, nós o convenceremos e vos livraremos de problemas. Então eles, tendo recebido o dinheiro, foram conforme instruídos. E essa história tem sido divulgada entre os judeus até o dia de hoje. Isso aqui é de altíssima relevância.
Essas mulheres que estão em grande confusão mental, nós vamos entender o porquê da situação quando nós chegamos no correlato de Mateus 28. Mateus 28 raia luz para o quadro. Aqui nós temos o advogado de acusação, ou os advogados, que aqui é um coletivo de acusação. Todas as suas testemunhas são essas, falsas testemunhas, corrompidas e corruptas. Assim como eles não têm provas contundentes, e a argumentação deles, a tese deles, lhe falta a principal prova, o corpo. E nós entendemos agora esse quadro muito bem. Os guardas estavam tremendo de medo, por quê? Porque o anjo apareceu e abriu a tumba. Então, aqueles guardas, eles ficaram apavorados, desesperados e como mortos, porque aqueles homens e aquelas roupas resplandecentes e aquele poder. E eles ficaram assim no verso 4. E aí nós convidamos você a rememorar que os principais sacerdotes, os escribas e fariseus, pediram que o túmulo fosse guardado. Eles foram então ao governador Pilatos pedir uma guarda que selasse e guardasse o túmulo, para que a segunda fraude não fosse maior que a primeira. Assim eles trataram. E assim foi feito. O corpo foi colocado e eles verificaram, selaram, presenciaram e os guardas lá estavam. Agora acontece esse fato. Os guardas se deslocam, vão às autoridades e contam. Verso 11, enquanto elas iam, alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido, ao sumo sacerdote, ao colegiado, à nata corrompida religiosa. Eles foram informados do acontecido real, verídico. A postura deles qual é? Não é uma postura de humildade, de arrependimento, de terror, de derramamento. Não. Eles são avarentos, eles são egoístas, eles são vaidosos, eles estão decididos a manter-se na posição de luxúria, não querem perder a nenhum custo. Mesmo vendo todos esses sinais, eles continuam cegos espiritualmente. Verso 12 diz, e reunidos com os líderes religiosos, concordaram que dariam muito dinheiro aos soldados. Eles não dariam 30 moedas de prata como deram a Judas. E certamente houve valores com aquelas testemunhas falsas. Eu fico lembrando, sabe de quê? Faço aspas, das campanhas políticas em que tem toda aquela multidão com bandeiras, com camisas. Muitos contra a vontade, mas necessitados de comprar comida ou de pagar contas. E ficar ali durante aquele momento sorrindo e sacudindo em troca de um valor, de alguma suposta vantagem, eles avaliam como que vale a pena. E aquela multidão que estava naquele julgamento fraudulento, fico pensando que eles tinham alguma vantagem. Mas aqui dado um destaque, não são 30 moedas de prata, como foi com Judas. O texto diz que dariam muito dinheiro aos soldados. E vocês vão entender por que muito dinheiro. E por que os soldados aceitaram. Ordenaram-lhe que dissessem, os discípulos dele vieram de noite e levaram o corpo enquanto dormíamos. Tinha que ser muito dinheiro, irmãos, muito dinheiro. Vou lhe explicar. E eles dizem, se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o convenceremos e vos livraremos de problemas. E os soldados cederam, primeiro porque corruptos. Segundo, porque creram na influência dessa autoridade religiosa, porque certamente eles viram a influência e a pressão deles em cima do governador para crucificar um inocente, sem nenhuma prova, por pura pressão.
Eles conseguiram, porque estavam executando o plano de Deus. E esses soldados, por esse contexto, cedem especialmente pela grande quantia de dinheiro. E eles dizem: se chegar ao ouvido dos governadores, nós o convenceremos e vos livraremos de problema. É quando a gente chega no livro de Atos, no capítulo 16 do livro de Atos, eu vou mostrar a vocês. Capítulo 16, verso 27 do livro de Atos e verso 28, aí você vai entender com mais clareza. Atos 16, 27 e 28 diz assim: o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Aqui é a história do carcereiro, enquanto Paulo e Silas estão encarcerados, e eles louvando a Deus. Há um grande terremoto, as cadeias se abrem, todas as portas. O carcereiro, vendo aquela cena, pensa: todos fugiram. E qual era a lei romana? A lei romana era a seguinte: todo soldado responsável por um preso, se esse preso fugisse, de alguma forma ele pagaria com a vida. Era essa a lei em Roma. Essa lei para o soldado romano. Por que esse carcereiro queria suicidar-se? Porque ele sabia que para ele só tinha um destino: ele seria morto, assassinado. E talvez com muita perversidade diante dos outros, para servir de exemplo, com muito escarnecimento, com muita tortura e sofrimento. E ele queria eliminar de uma vez por todas. Consciente do que ia acontecer, ele saca da arma para suicidar-se em um único golpe, com menor sofrimento do que cair nas mãos então do torturador. E Paulo grita e ele para. Aqui as principais autoridades e o sumo sacerdote oferecem muito dinheiro. E mais, uma defesa diante do governador, caso o governador tome conhecimento. Você vai dizer entre o povo isso, vocês: se o governador tomar conhecimento, nós vamos pressioná-lo para livrar vocês de problema. E por causa disso, então, eles aceitam. Este é o contexto, essa é a situação. Lucas, no capítulo 24, que é um outro correlato também, são os correlatos que nós vamos aqui trabalhar: Mateus, Lucas e João, capítulo 20, certamente de João, 19, mas 24 de Lucas, ele informa que ele havia revelado aquele acontecimento. Jesus havia revelado o acontecimento. E nós vimos isso no verso 6 e no verso 7. Nós lemos: o Senhor já havia revelado que a ressurreição aconteceria. Logo, não era para que aquelas irmãs, aquelas mulheres, estarem indo ao sepulcro para cuidar de um morto, mas era para que elas guardassem com expectativa a ressurreição, a promessa se cumprir. Mas isso não aconteceu. João, capítulo 20 de João, que é o outro correlato, do 1 ao 18, ele nada acrescenta. Ele traz a história muito semelhante à de Marcos, não acrescenta muitos detalhes. Quem mais acrescenta? Lucas e Mateus, especialmente Mateus. O rei que foi crucificado, morto e sepultado, triunfa sobre a morte e ressuscita. Esse é o foco agora de João Marcos. O versículo 6, ele está recheado, ele está cheio de teologia. Ele foi crucificado. E está aqui no texto de João Marcos, capítulo 6, subentendido que ele foi morto e sepultado. Essa foi a ênfase de João Marcos na perícope anterior, verso 42 ao 47, onde nós tratamos da morte e sepultamento de Jesus Cristo. A ênfase de João Marcos na perícope anterior era essa. Ele enfatizou com forte argumentação incontestável que o rei foi morto e que ele foi sepultado.
Agora o autor inspirado se ocupa em anunciar a ressurreição. Ele preparou anteriormente o pano de fundo para este momento. Todo o empenho do autor inspirado na perícope anterior foi para validar a ressurreição. A ressurreição do rei é inquestionável por causa da morte e sepultamento, registrada com autoridade pelo autor inspirado na estrutura passada. Guardemos em nosso coração que João Marcos é um instrumento de Deus, é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, usando João Marcos, inspirou o autor e então ele faz esse registro. João Marcos, ele preparou os irmãos gentios da igreja em Roma para dizer com autoridade: ele ressuscitou e não há contestação. Foi isso que João Marcos fez, porque é isso que ele está fazendo com a igreja em Roma. Ele está ensinando, ele está anunciando para os irmãos que estão sofrendo na igreja em Roma, que é o seu leitor primário. Mas, de igual modo, o Espírito Santo de Deus sabe e preparou esta mensagem para mim e para você, para nós, no século 21, não só no século 100, não no primeiro século, mas no século 21 também. João Marcos, ele preparou isso para aqueles irmãos e diz: é incontestável. E a mensagem passada, o texto anterior, 42 ao 47, ele trabalha com muita veemência, com muita força, a argumentação de morte e ressurreição, de morte e sepultamento. Aí nós precisamos sempre fazer a leitura correta da tese do autor inspirado. João Marcos, ele está fazendo uma argumentação, e eu ilustro ele como advogado de defesa. Quem em Jerusalém poderia questionar com o mínimo de coerência esse fato? A ressurreição do rei, visto todas as provas da morte e do sepultamento. Ninguém. Por isso, os soldados, eles foram corrompidos por serem corruptos, com grande quantia de dinheiro. E a promessa de uma defesa em favor de, caso o governador tomasse conhecimento. Porque se chega o governador, só tem uma sentença para eles: morte. É óbvio que temos aqui o cumprimento de mais uma profecia. Quando nós nos encontramos no Salmo 16, no verso 10, conhecido salmo, já lemos algumas vezes, Salmo 16, 10, nós vamos ter cumprimento de profecia. Salmo 16, 10 assim diz: pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que teu santo sofra deterioração. E o salmista, ele está profetizando acerca deste momento, da ressurreição do rei. É uma profecia acerca do Messias. Ele não vai ficar no túmulo, nem vai apodrecer. João Marcos, desde o capítulo 1, está mostrando que estão se cumprindo as escrituras acerca do Cristo de Deus. E ele está fazendo isso para os irmãos lá em Roma. Capítulo 1, verso 1 de Marcos, ele começa com essa argumentação. É fantástico nós percebermos esses detalhes. Capítulo 1, verso 1, desde o início ele começa a argumentar no princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Verso 2, conforme está escrito no profeta, conforme foi profetizado 750 anos antes. Desde o começo, João Marcos está trazendo essa argumentação, defendendo essa tese e defendendo de forma muito coerente. E aí no primeiro livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 ao 4, está assim: irmãos, lembrai-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. O apóstolo Paulo
escrevendo aos Coríntios, com conhecimento desse evangelho. Verso 2, por meio dele também sois salvos, e se retiverdes com firmeza a mensagem tal como a anunciei a vós, a não ser que tenhas crido inutilmente, porque primeiro vos entreguei o que também recebi, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O apóstolo Paulo, lembrem-se, em livro de Atos, ele participa da morte de Estevão, ele persegue os cristãos. O primeiro mártir, ele está ativamente na morte do primeiro mártir da igreja. Paulo é um fariseu, conhece as Escrituras e certamente tomou conhecimento desses escritos, novos escritos. E ele defende com veemência o que João Marcos está anunciando, o que João Marcos testemunhou. Ele não testemunhou, mas João Marcos testemunhou, e João Marcos aqui está argumentando. João Marcos vivia, João Marcos jovem, caminhando, inclusive trabalhou com o apóstolo Paulo no campo missionário, e um momento Paulo se aborreceu com João Marcos. Agora veja o verso 20, o 23 ao 23 desse mesmo capítulo 15. Diz assim: mas na verdade Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro entre os que faleceram. Porque assim como a morte veio por um homem, também por um veio a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Cada um, porém, na sua vez, Cristo primeiro e depois os que lhe pertencem na sua vinda. Olha que promessa! Cristo prometeu que não acabaria no túmulo, mas depois ele promete que não nos deixará na morte, que não acaba a história com a sua ida, e isso é maravilhoso para todos nós. Isso é surreal. A ressurreição é a declaração altissonante do triunfo do Rei. Na ressurreição, ele os aviva, os anima e os encoraja. A ressurreição é a certeza da vitória dada a eles. É isso que João Marcos está dizendo. João Marcos está no anúncio da ressurreição aos irmãos em Roma. Ele está os avivando, os animando e os encorajando. E na ressurreição, João Marcos está trazendo às suas consciências a certeza da vitória. O Rei foi crucificado, morto e sepultado, triunfa sobre a morte e ressuscita. É isso que nós temos. No verso 7, o anjo diz: vá, avise aos outros e a Pedro. É muito interessante o verso 7. Mas ide dizei a seus discípulos e a Pedro: vocês vão ter a prova, é o que ele diz. Vocês vão encontrar com ele, como ele disse, na Galileia. Por que será que o anjo cita a Pedro? Ele é o único citado nominalmente, só Pedro. Quando se fala de negação de Jesus, nos nossos dias, 2000 anos depois, nós, os cristãos, e a sociedade de forma geral, traz que nome à memória? Qual é o nome que vem à nossa memória e que nome vem à memória da sociedade, que em muito virou piada? Agora imaginem, 3 dias depois, eu falei 2000 anos, nós trazemos a memória. Pense em 3 dias depois. Como estava aquele homem? Aquele que disse que daria a própria vida. Aquele que disse que todos poderiam falhar, negar, menos ele. Como estava aquele homem? Quais dos ensinos do Rei vinham à sua mente naqueles dias? Será quem me negar será negado? Ou será a cena da última ceia,
Ou será Jesus lavando os seus pés? Será que ele se sentia um Judas? Será que ele pensou em dar cabo da vida? Será que ele já tinha conseguido dormir naqueles 3 dias? Eu fico pensando que é um carinho especial da misericórdia do Senhor ele fazer essa citação e ter esse cuidado com Pedro. E João, Evangelho de João, no capítulo final, no capítulo 20 do Evangelho de João, vai mostrar o Senhor na praia cuidando de Pedro, tendo um cuidado muito especial com Pedro, e só a Pedro ele pergunta: Pedro, tu me amas? Só a Pedro. Ele não pergunta aos demais. Capítulo 21. Capítulo 21, verso 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? 3 vezes. São muitos os textos que nessa hora vêm à memória. Contudo, faço destaque de 2 ou a 2 textos. 1 Coríntios, no capítulo 13, nós temos um hino lindo, cantado. É o hino conhecido, hino ao amor, hino do amor. E no verso 4 ao verso 8, vai dizer assim, do capítulo 13. O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais é vencido, mas havendo profecias serão extintas. Mas eu quero até a parte A: o amor jamais é vencido. Não quero tirar do contexto esse texto, que não está falando de Pedro, está falando do amor, dentro de um contexto. Mas nós sabemos que Deus é amor. 1 João vai dizer: Deus é amor. 1 João 4, 7 e 8. Que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E eu não posso ver nessa ação de Jesus senão amor. Não só por Pedro, mas especialmente por Pedro, que é quem está estigmatizado, rotulado como traidor. Mas tem um outro texto também que me vem à memória nesta hora, que é Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9, também muito conhecido por todos nós. Porque aqui fica, nessa cena, nessa vivência, nessa história com Pedro, nesse contexto, fica infinitamente evidente Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Pedro não poderia se gloriar de absolutamente nada. Absolutamente nada. É um ato da graça de Deus. A ação de Pedro entre os homens teria como consequência a negação, morte e rejeição. Mas no reino de Deus, o rei que ensina o perdão, Pedro é acolhido, é restaurado, é tratado, é perdoado e é usado como um poderoso instrumento nas mãos de Deus. O rei que foi crucificado, morto e sepultado, triunfa sobre a morte e ressuscita. O versículo 8 mostra aquelas que estavam fazendo o possível, dando o seu melhor, agora atônitas, confusas, assustadas e com muito medo. É isso que o verso 8 traz. Então elas saíram e fugiram do sepulcro tremendo e assustadas e não disseram nada a ninguém, pois estavam com muito medo. Como será que vamos ficar, nós, eu e você, quando virmos sobre as nuvens com grande poder e glória aquele que foi morto e reviveu?
Como será quando virmos um brilho infinitamente maior que o sol do meio-dia? Como será quando ouvirmos sons de trombetas celestiais nunca antes ouvidos no mundo entre nós, senão na época do anúncio da vinda do Cristo? Como será que vamos ficar? Qual será a nossa reação? Eu fico a pensar que pelo poder do Espírito Santo de Deus e pela sua misericórdia, nós seremos tomados por uma alegria celestial. E o dia, porque é o dia da nossa redenção, mas essas mulheres ainda não tinham esse privilégio, o Espírito não tinha sido dado a eles. Mas o homem comum, eu fico a pensar que vai ficar infinitamente pior do que essas mulheres. Quando ver e ouvir esses cataclismas, essas coisas sobrenaturais. O rei que foi crucificado, morto e sepultado, triunfa sobre a morte e ressuscita. Eu quero agora, nessa curta mensagem, trazer aplicações aos nossos corações. A primeira aplicação que eu quero trazer: guardem com fé em vossos corações as fiéis promessas do Rei. Guardem com fé em vossos corações as fiéis promessas do Rei. Aquelas mulheres estavam indo cuidar ritualmente de um morto, por terem se esquecido das palavras de Jesus. Elas estavam angustiadas, ansiosas e com medo, por não terem guardado as promessas do Rei em seus corações com fé. Muitos de nós temos ouvido por meio das pregações e lido na Bíblia as promessas do Rei. Mas ainda assim, temos sofrido por fixar os olhos nas circunstâncias da vida, quando deveríamos guardar firmes em nossos corações as fiéis promessas do Rei. Era isso que nós deveríamos fazer. Guardar em nossos corações as fiéis promessas do Rei. E muitas vezes nós temos sofrido, e muito, porque não temos guardado em nosso coração as fiéis promessas do Rei. Nós temos vacilado, por assim dizer. Nós deveríamos guardar firme em nossos corações essas promessas. Nós deveríamos viver e permanecer firmes na fé. Nós precisamos nos desviar das seduções deste mundo. Esquecer é sofrer, guardar é confiar. Mas quando nós estamos no caminho, na trilha, no trilho das seduções do mundo, do ter, do ser, dos sonhos, das coisas, e não sonhando com o céu, nós esquecemos e sofremos. Guardar é confiar, esquecer é sofrer. Olha o que diz Salmo 119. Salmo 119, no verso 11, muito conhecido, todos são os textos conhecidos que a gente traz no dia de hoje. Salmo 119, verso 11, vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A falta de confiança gera sofrimento e é pecado. No último livro da Bíblia, livro de Apocalipse, no primeiro capítulo de Apocalipse, nós temos uma declaração muito semelhante. Apocalipse, no capítulo 1, no verso 3, diz: bem-aventurados, feliz, é a mesma expressão que é usado quando Tomé diz: Senhor meu e Deus meu. O Senhor Jesus diz:
você crê porque você está vendo, bem-aventurado ou feliz. É a mesma expressão, então, feliz os que leem e também os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo, irmãos. Nós precisamos guardar em nosso coração. Nós precisamos ter isso firme em nosso coração. Guardem com fé em vossos corações as fiéis promessas do Rei. Segunda aplicação: viva pela fé e seja feliz. Viva pela fé e seja bem-aventurado. Viva pela fé e seja feliz. O Rei que foi crucificado triunfou sobre a morte e ressuscitou. A ressurreição é a declaração altissonante do triunfo do Rei. Foi o que disse. Na ressurreição, Ele nos aviva, Ele nos anima, Ele nos encoraja. A ressurreição é a certeza da vitória dada a nós. Por isso nós podemos crer nas promessas do Rei. Quem crê tem paz. Quem crê vive pela fé, independente das circunstâncias. É o que diz a santa palavra de Deus. Evangelho de João, no capítulo 16. Verso 33 do capítulo 16, muito conhecido também. 16:33 diz a palavra de Deus: eu vos tenho dito essas coisas para que tenhas paz em mim. Eu vos tenho dito, o Senhor disse. No mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis. Eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, a maioria das versões, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É a promessa, é o que o Senhor nos convida a guardar. E a ressurreição, nos dá e nos outorga o privilégio da crença e nos dá paz. Hebreus, também no capítulo 11, eu não posso deixar de trazer esse texto. Hebreus capítulo 11, verso 1, só 2 versículos, versículo 1 e versículo 6 de Hebreus capítulo 11. Versículo 1 diz: a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Nós não vemos as promessas feitas gloriosas, celestiais do Senhor, mas a fé traz ao nosso coração a garantia do que nós estamos esperando. A fé é isso, fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Não é pela fé. Mas antes dessa fé chegar em nossos corações, nós temos todas essas provas anteriores da morte, do sepultamento e da ressurreição, e tudo isso foi prometido e aconteceu, e ele agora diz: confie nessas novas promessas, porque todas elas vão acontecer. E o verso 6 de Hebreus 11 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. O Rei que foi crucificado, morto e sepultado, triunfa sobre a morte e ressuscita. Nós precisamos guardar: viva pela fé e seja feliz. E eu quero concluir. E a conclusão é a seguinte: se ele não fosse rejeitado, ele não seria o Cristo. Se ele não sofresse, ele não seria o Cristo, porque foi profetizado, e a palavra é a verdade, e o que ela declara acontece. Se ele não fosse negado, ele não seria o Cristo. Se ele não fosse crucificado, ele não seria o Cristo. Se ele ficasse na cruz, ele não seria o Cristo.
o nosso Salvador. Se ele não morresse, ele não seria o Cristo. Se ele não fosse sepultado, ele não seria o Cristo. Se ele ficasse no túmulo, ele não triunfaria sobre a morte e não nos daria vitória. Ele não teria vencido, ele não seria rei, o Cristo de Deus, mas ele é. Aleluia! Ele é. Creia em Jesus Cristo, o Rei dos Reis, e entregue-se a Ele, entregue-se plenamente, entregue sua vida a Ele, porque Ele é e é fiel, Ele é o nosso Salvador, o único. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Renda-se a Cristo Jesus. Entregue sua vida a Ele. E seja feliz vivendo pela fé. Vamos orar. Pai Santo, grandioso e glorioso, majestade, honra, poder, a Ti pertence. O Senhor é. E o Senhor fez o que fez por amor e misericórdia. O Senhor venceu para nós e por nós. O Senhor aplacou a ira do Santo Deus Pai. E o Senhor se constituiu como ponte de religação entre nós, os pecadores, agora lavados no Teu sangue, para com um vivo, íntimo e real relacionamento com um Deus santo e perfeito. Por isso o Senhor, que nunca pecou, se fez sacrifício perfeito, Cordeiro de Deus, para tirar o pecado, para nos perdoar, para nos purificar com seu sangue. Pai, pelo Teu poder e pelo Espírito Santo, por meio desta palavra que foi agora anunciada, salva vidas, Senhor. Encoraja esses que ainda estão seduzidos e querendo experimentar prazeres desse mundo. Por favor, Senhor, desperta-os e em seus corações toca a corneta da chamada celestial que se faz urgente, porque o tempo está próximo. Que hoje seja noite de salvação, de reconciliação e de edificação. Que por meio desta palavra, o Teu nome continue sendo glorificado, porque só a Ti pertence a glória. O Senhor é, e foi o Senhor que fez, e continua fazendo, ainda hoje, por meio da minha vida, e por meio da vida de todos que se colocarem à disposição para ser um instrumento em Tuas mãos. Abençoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. Nós oramos assim. Eu oro suplicando que o Senhor continue falando e atuando nesta noite, nos corações, nas vidas. Enquanto dormem, enquanto conversam, que o Senhor continue operando pelo Teu grandioso poder. É em nome de Jesus que oro e suplico a Tua misericórdia, para que essa palavra seja de salvação, como disse, e não de condenação. Oro assim em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Encorajo você a refletir e fazer uma decisão sábia ao lado de Cristo Jesus. Nós vamos, a mensagem cantada, e em seguida vamos estar orando para agradecer a Deus pelo privilégio de poder ouvir a sua voz. Vamos à mensagem cantada. Hoje é domingo de manhã. Hoje o sol não quer brilhar. Tudo é solidão. E elas vêm dizer de madrugada:
ressurgir. Não acredito em ilusões. O sol da justiça se apagou. O mundo inteiro viu os cravos em suas mãos, o seu corpo a sofrer, sua morte lá na cruz. Não consigo entender agora este túmulo vazio e este anjo a questionar, porque procura entre os mortos quem vive está. E hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim, em mim. Morte, pecado foi derrotado e eu sou livre, enfim, de mim. Como Jesus ressuscitou da morte eterna para a luz, da água renasci e faz sentido servir. Alguém melhor que eu. E hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim. E os que descansam no Senhor, quando voltar despertarão, e essa carne enfim verão a Deus. Hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E a nós compete agora agradecer pelo privilégio que tivemos de prestar a Deus um culto e pela bênção de ouvir essa mensagem vinda do Senhor para as nossas vidas, e por isso ela é maravilhosa, por isso ela é edificante. Vamos então, nessa hora, orar e agradecer a Deus. Pai, graças te damos porque sentimos com muita facilidade e com convicção o teu auxílio, a tua presença e a tua condução neste culto que a ti prestamos. Muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Muito obrigado. E também queremos te agradecer porque o Senhor falou conosco. Senhor, que obra grandiosa, majestosa, a obra da redenção, a obra da reconciliação, que tremendo ministério e que o Senhor nos confiou, está em nossas mãos para que agora possamos dar sequência, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Deus, pela palavra que edifica, que exorta, que santifica e que salva. Que possamos nós aceitá-la de bom grado, aceitar este divino presente dado por Ti e, submissos à Tua palavra, sermos selados pelo Teu Santo Espírito. Deus, continua a nos conduzir, continua a nos falar, continua a nos ensinar, continua a nos exortar, continua a nos guardar. É assim que nós queremos viver, debaixo
das tuas asas, debaixo da mão santa do Senhor, sendo conduzidos e ensinados em todo o tempo. Muito obrigado, Senhor, pela vitória que nos concedeu até aqui. Mas ainda temos um restante de semana pela frente e suplicamos que o Senhor nos conceda vitória sobre ela. Não queremos esquecer de nossos irmãos Davidson e da irmã Cléo, que estão se recuperando de cirurgia. Deus os anima, os fortalece e os aviva. Que essa mensagem chegue a eles e que seja confortante para esse momento que vivem. Os sustenta, continua os conduzindo. Ajuda-nos nós, igreja, a continuarmos orando incessante em favor dos teus servos, para em breve tê-los conosco ativos em seus lares, na sua lida, em suas vidas normais. Muito obrigado mais uma vez. Te agradeço por tudo, te agradeço por todos que cultuaram junto conosco nessa hora. Que o Senhor Deus os abençoe grandemente. Nós oramos pedindo que o Senhor nos conceda vitória no dia de amanhã. Ajude-nos a ser santos nas ações, nas reações, nos pensamentos e nas palavras. Por favor, Senhor, ajuda-nos a brilhar como astros no mundo, para que possamos verdadeiramente ser um instrumento de honra em Tuas mãos, para que a nossa vida sirva para servir e abençoar vidas. Glorifica o Teu nome por meio do nosso viver. É isso que nós queremos, Senhor. É para isso que fomos salvos. Oramos assim gratos, pedindo que a bênção do Senhor chegue sobre todos os lares que agora nos acompanha e cultua conosco. É assim que eu oro grato em nome de Jesus. Amém. Que a bênção do Senhor paire abundantemente sobre o seu lar, em nome de Jesus.